Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô retomando com a playlist de algoritmo e estrutura de dados em Python. E antes da gente poder avançar com mais estruturas de dados, a gente vai dar uma pequena pausa nesse vídeo para falar num tópico muito importante que é a recursividade. Ela, ela não é nenhum algoritmo, nenhuma estrutura de dados, mas é um jeito que a gente vai usar para resolver os problemas de algoritmo e estrutura de dados. Então, é um tópico bem importante de entender. Então, aqui vamos primeiro falar o que é recursividade. Recursividade é basicamente você repetir algo de maneira similar. Então, eu acho que talvez o melhor jeito de a gente visualizar é pensar quando a gente coloca um espelho no espelho, sabe? Aqui está o primeiro exemplo. Então, as imagens que são formadas posteriormente, elas precisam da imagem original. Então, essa imagem original grandona, que aparece ter nesse espelhinho aqui, a gente precisa ter ela. Aí, a imagem desse espelhinho tem que depender dessa outra imagem desse espelho. E assim por diante. Então, essa que é a ideia de recursividade. Eu vou explicar um pouquinho melhor agora. Ela é basicamente uma técnica para resolver problemas em que a gente vai chamar a mesma função é, de maneira recursiva. Então, tá um pouco confuso, mas eu acho que quando a gente tiver o exemplo vai ficar um pouco mais claro. Então, eu gosto de analisar isso aqui como duas formas. Vamos analisar primeiro a parte de algoritmo. É meio que pegar o nosso problema e utilizar a técnica de dividir para conquistar. Então, a gente vai resolver o nosso problema inicial usando versões mais simplificadas desse problema. A gente vai meio que dividir ele em vários probleminhas mais simples, vamos dizer assim. Então, de maneira semântica, uma técnica de programação, que a gente vai ter a nossa função que ela vai se chamar, né, entre si. Então, a gente vai ficar chamando a nossa própria função dentro do nosso problema. E para isso acontecer, a gente precisa ter casos mais simples que essa função trabalha e consegue resolver. Então, se ficou meio confusa a explicação, vocês ainda não entenderam, vamos partir para um exemplo bem simples que vai ficar bem claro essa ideia. Então, imagina que a gente quer calcular a potência de 2 elevado à quinta. Como que a gente faz? O que é 2 elevado à quinta? Bom, vamos pensar que a gente só pode calcular isso de maneira recursivamente. Então, a gente vai usar essa abordagem para calcular. Então, 2 elevado à quinta é basicamente 2 vezes 2 elevado à quarta. Então, a gente está pegando e criando essa regrinha. Mas como que a gente calcula 2 elevado à quarta? 2 elevado à quarta é basicamente 2 vezes 2 elevado à terceira. Mas como que calcula 2 elevado à terceira? É basicamente 2 vezes 2 elevado a 2. Então, essa que é a ideia. Então, 2 elevado a 2 vai ser a mesma coisa, vai ser 2 elevado a 2 elevado a 1. O que é 2 elevado a 1? É 2 vezes 2 elevado a 0. Então, estão entendendo? A gente está tendo uma função que ela tem a regrinha de estar sempre 2. Então, ó, a função aqui ela é 2 vezes a função do termo anterior. Então, o nosso problema anterior. Então, essa que é a ideia que a gente vai implementar para vocês entenderem um pouquinho de recursividade. E só lembrando aqui que a gente tem que lembrar que 2 elevado a 0 é 1. Então, a gente vai criar uma regrinha para impedir que a gente pegue termos menores que zero e tal. Então, de maneira matemática, é basicamente isso. A gente tem uma função de números inteiros. Lembrando que n, nesse caso, vai ser sempre inteiro. Então, para n, sempre maior ou igual a zero. Então, a gente não vai considerar o n os inteiros negativos, né? Então, a regrinha é essa. Vai ser sempre 2 vezes a nossa função anterior, que seria o nosso problema anterior. Isso para n maior ou igual a zero. E quando o n for igual a 1, o n for igual a zero, desculpa, a gente vai definir que a função é 1. Então, é meio que essa que é a ideia de recursividade. E agora a gente vai implementar em Python para ficar um pouquinho mais simples de da gente entender isso na prática. Bom, gente, então tá aqui, agora a gente vai implementar o nosso problema. Lembrando, esse era o nosso problema, calcular a potência de 2 elevado a n. Então a gente vai fazer uma função que vai resolver esse problema de maneira recursivamente. Então eu vou definir aqui def. Eu vou chamar de power 2. Ele vai pegar o nosso inteiro n como parâmetro inicial.
E a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que o n tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então a gente precisa lembrar do caso quando o n for igual a zero. Então quando o n for igual a zero, a gente tem que sempre retornar o valor 1, porque seria 2 elevado a zero, isso tem que ser 1. Só que aqui nesse caso eu vou fazer uma pequena alteração. Acho que eu vou pôr sempre para n menor ou igual a zero. Porque aí caso alguém coloque um valor de n negativo, a gente vai sempre retornar 1. Então, tipo, isso é uma maneira um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Só para evitar alguns problemas. Então, essa que é a ideia. Aí, caso o n for maior que zero, a gente vai retornar a nossa função, que é o nosso power 2, nossa função anterior. Então vai ser sempre n menos 1, igual estava no slide. Isso aqui eu tenho que multiplicar por 2. Então, essa que é a ideia. Aí agora vamos vir aqui e vamos escrever power 2 de 5. E ele retornou pra gente 32. Vamos ver o que acontece se eu pôr negativo. Negativo ele vai ficar sempre retornando 1 pra gente, por causa da condição que a gente pôs. Mas isso não é pra gente analisar agora. Então a ideia que eu queria era que vocês entendessem como que a gente pudesse implementar esse problema e resolver ele de maneira recursivamente. Isso vai ser muito importante nas próximas aulas. Peguem sempre a ideia do que a gente está fazendo, de como que a gente está resolvendo o problema. Isso aqui, obviamente, não é o melhor jeito de resolver o problema. Isso aqui não é, tipo, o mais... que tem a melhor performance. Tanto é que a gente pode testar em colocar n igual a 100, beleza, ele resolve. Só que se eu pôr igual a 1000, ele continua resolvendo de maneira recursivamente. Só que o Python tem algumas limitações. Se eu pôr ele igual a 10.000, eu acho que ele vai dar problema. Vamos ver. Ele vai dar algum erro de recursivo. Vamos ver se isso acontece. Enquanto isso, a gente pode vir aqui e fazer o teste. Aqui, ó, ele deu, ó, o máximo de recursão excedido na comparação. Então, tipo, essa função que a gente implementou, ela tem as suas limitações, que são as limitações de recursivo. Então, quando a gente tem valores muito grandes, isso pode ser um problema. Mas, para esse vídeo não é problema, porque a gente só queria tratar de maneira didática, né? Então, se eu colocar, por exemplo, 2 vezes 10.000, elevado a 10.000, o Python calcula pra gente bonitinho, sem nenhum problema. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, só uma curiosidade. Aí agora a gente vai implementar um problema similar, que vai ser a soma dos inteiros. Então imagina que a gente tem inteiros que vai de 1, 2, 3 até n. Eu quero criar uma função que vai implementar essa soma. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer somar 1 mais 2 mais 3 e vai indo até mais n, de maneira recursiva. Bom, na verdade é bem simples. A gente pode abordar do mesmo jeito que a gente abordou aqui. Então, vamos lá, def sum inteiros. Eu vou colocar n parâmetro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar sempre os inteiros positivos. Então, no caso, não faz diferença, não preciso pôr o zero, porque se eu for somando zero, vai continuar dando zero. Então, a gente vai partir do número 1. Então, eu vou pegar o n, sempre que o n ele for menor ou igual a 1, eu vou sempre retornar 1. Aí, caso isso não ocorra, a gente vai ter que a nossa função, ela vai retornar pra gente o que? Basicamente, o n que a gente está, mais a soma anterior. Então vai ser o n menos 1. Então é a mesma abordagem. Eu vou rodar esse código aqui e vamos testar. Vamos fazer a soma de inteiros de 2. Então, beleza, faz sentido isso aqui, porque a gente está pegando o número 1 mais 2. Então, vamos fazer a soma do inteiro até 3. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar somando 1 mais 2 mais 3. Então, vai ter que dar... Beleza. Deu 6. Essa aqui era a ideia. Então, aqui eu posso pôr soma de 10. Ele deu 55. Então, isso é um outro jeito de pegar um outro problema, que é a soma dos inteiros.
de 1 até n e resolver de maneira recursiva. Então é isso que a gente está fazendo. A gente pode aplicar isso aqui para outras coisas. A gente pode resolver isso, pegar uma lista, pegar o nosso array e fazer a mesma ideia. Então, vou fazer uma soma de array. O parâmetro vai ser o próprio array que ele vai entrar. E... Opa. E a gente vai fazer a mesma ideia. Então, por exemplo, o que eu quero fazer aqui? Eu quero... Imagina que a gente tem esse nosso vetorzinho aqui. 1, 2, 3. O que eu quero fazer? Eu quero somar todos os elementos. Eu quero que ele retorne pra gente a soma dos elementos do array. Então, 1 mais 2 mais 3. Que basicamente é a soma dos inteiros, só que aqui a gente está dentro do array. Então, essa função, se a gente colocar esse array como parâmetro inicial, deixa eu escrever aqui, ele vai ter que retornar pra gente o valor de 6. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é a mesma coisa quando o n for igual a 1. Só que nesse caso, como a gente está falando em array, a gente quer que o comprimento dele seja igual a 1. Então a gente vai colocar len array. Quando isso aqui for igual a 1, ele vai retornar para a gente o nosso valor inicial do array, que é o elemento 0, que é o primeiro elemento do array. Então, caso isso não ocorra, basicamente a gente vai pedir para ele retornar o nosso array 0 mais a soma do array, que é a nossa função. E ela vai ir de 1 até o valor do tamanho do array, né? Então, vai indo. Então, se eu escrevo tudo isso aqui certo, na hora que eu vim aqui, soma array de array. Deu 6. Então, se eu colocar isso aqui como 4, 5, 6, 7, 8, 10, vai dar 55. E, então, era essa que é a ideia, gente. Lembrando que isso aqui que eu estou resolvendo não é sempre a melhor maneira de resolver o problema, mas eu só estou querendo que vocês peguem a ideia que eu estou pegando um problema específico e resolvendo ele de maneira recursiva. Então, eu estou sempre usando a nossa própria função, que está aqui, para resolver o nosso problema. Então, aqui eu também usei a própria função que eu criei para resolver o problema. Então, essa que é a ideia. Então, sempre que a gente, no caso, aumentar o tamanho do nosso array, aumentar o tamanho da nossa soma aqui, provavelmente o Python não vai gostar. Então, vamos ver o que acontece. Ele vai dar esse erro de recursividade. Então, era esse o exemplo que eu queria dar. Agora eu vou trabalhar com vocês outros exemplos. Bom, gente, outro exemplo, né, de usar recursividade é para a gente calcular o fatorial de um número. Então, vamos lembrar um pouquinho como que calcula o fatorial de um número. Então, a gente tem o nosso n fatorial, vai ser basicamente o nosso n vezes o fatorial anterior. Então, é o n menos 1. Então, aqui já dá para entender, né, da onde que vai vir a recursividade, né? Que a gente tem uma função que está chamando o termo anterior dela. Então, vamos pegar um exemplo. Como que a gente calcula o 4 fatorial? O 4 fatorial vai ser basicamente 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial, mesma coisa. Vai ser o 3 vezes o 2 fatorial. Assim por diante. Quando chega no 1 fatorial, a gente tem que ver que o 1 fatorial vai ser o 1 vezes o 0 fatorial. Só que, por definição, o 0 fatorial ele é definido como 1. Então, essa que é a ideia. Lembrando novamente que o n é sempre maior ou igual a 0. Então, o resultado de 4 fatorial vai ser basicamente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é bem simples e é meio que essa que é a ideia. Então, a gente pode escrever dessa forma os nossos termos. E a ideia da nossa função é basicamente isso. Então, se o nosso n ele for maior ou igual a 1, a gente vai fazer n vezes n menos 1 fatorial. Se o n for igual a 0, isso aqui vai ser igual a 1. Então, é isso que a gente vai implementar de maneira recursiva utilizando o Python. Agora, vamos para o nosso notebook. Bom, gente, aqui eu tenho um textinho explicando basicamente o que eu acabei de falar no slide para vocês.
Então, a nossa ideia vai ser criar essa função aqui em Python, de tal forma que o fatorial dela vai chamar ela mesma, né? Então, a gente tem n vezes fatorial de n menos 1. Então, ó, eu já escrevi uma parte da nossa função. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: garantir que quando o n for igual a zero, ele vai retornar pra gente 1. Então, a gente pode vir aqui e escrever dessa forma: quando o n for igual a zero, ele vai retornar 1. Porém, a gente pode também aproveitar e lembrar que o 1 fatorial e o 0 fatorial, ambos são igual a 1. Então, a gente pode escrever isso aqui um pouquinho melhor. A gente pode pegar o n menor ou igual a 1, ou seja, ele só vai pegar o 0 e o 1 e mandar ele retornar 1 sempre por esses casos. Então, é isso. Aí, depois, é bem simples. A gente vai pedir para a nossa função retornar isso aqui. Então, vai ser o nosso n vezes a nossa própria função, que é o fatorial de n menos o 1. Então, é bem simples depois que a gente entende a ideia, entende o conceito de recursividade e entende o problema que a gente quer resolver. A parte de programação fica bem tranquilo. Então, agora eu vou vir aqui e vamos pôr, por exemplo, o n igual a 4. Ok, beleza, deu 24. Eu posso fazer o n igual a 5, posso fazer o n igual a 10. E, novamente, se eu for aumentando muito o n, vai dar o mesmo problema que deu nos nossos outros casos. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Então, para 10.000, provavelmente vai dar aquela mensagem de erro de recursividade no Python. Então, essa que é a ideia. Provavelmente tem uma função que implementa o fatorial bem melhor. Uma função, provavelmente, do NumPy. A gente pode vir aqui, Python. Acredito eu que o próprio NumPy já deve ter alguma função. E tá aqui, ó. Se a gente olhar aqui, tem a função bonitinho. Que importa e calcula o fatorial. Então, se um dia vocês forem usar, vocês não vão ter que implementar de maneira recursiva, né? Vocês podem utilizar a própria implementação aqui que tem no SciPy. Se a gente olhar aqui, a gente consegue entrar na página certinho. E essa função aqui é mil vezes melhor do que a nossa implementada recursivamente. Mas isso aqui é só pra gente ter ideia e aprender, né, como que a gente resolve o problema de maneira recursiva. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? É bem simples, vamos relembrar um pouquinho aqui. Ela é basicamente uma sequência que começa em 0, o primeiro termo é o 0 e o segundo termo é o 1. Isso é a definição. Ou a gente pode ver outras notações em que o primeiro termo ele é o 1, que seria o F0, e o segundo também é 1. Então, é comum encontrar isso. A galera meio que desconsidera o 0, o que na prática meio que dá a mesma coisa, só muda a quantidade de termos e de onde começa, mas a ideia acaba sendo a mesma. Então aqui eu vou assumir que o F0 é 0 e o F1 é 1. A gente podia assumir que o F0 era 1 e o F1 é 1 também, não tem nenhum problema. Então, qual que é a definição da sequência de Fibonacci? Ela define que o nosso próximo termo, o terceiro termo, ele vai ser sempre a soma dos dois termos anteriores. Então, o nosso f de n vai ser o f de n menos 1 e o f de n menos 2. Então, aqui já começa a entender, né, que a gente precisa calcular o termo anterior para poder somar o próximo termo. Então, aqui eu tenho um exemplo. Se eu considerar, né, que esses dois primeiros termos aqui é o F0 e o F1, então o nosso próximo termo, que é o terceiro, ele vai ser 0 mais 1, que é 1. Então, beleza. Aí se eu quero calcular esse termo aqui, ele vai ser a soma desses dois. Por isso que é 2. O 3 é a soma desses dois. O 5 é a soma desses dois. E assim por diante. Então, é essa que é a ideia e é isso que a gente vai implementar. Então, eu vou definir a nossa função de Fibonacci aqui. Eu vou fazer um check para fazer sempre que o n for menor ou igual a 1, eu vou mandar para ele retornar sempre 1. Então, aqui nesse caso, eu estou meio que desconsiderando o 0.
mas eu poderia considerar o zero aqui. Na prática vai estar meio que a mesma coisa, então a gente não precisa se preocupar com isso. Então vem aqui, else. Agora é só implementar a minha Fibonacci. Na verdade, aí eu venho e vou escrever o return. O que eu quero? Eu vou querer que a minha Fibonacci ela é o quê? Lembre-se, a gente tem que vir aqui, o nosso f de n, ele vai ser o termo anterior, o menos 1. Então aqui vai ser o menos 1 mais o termo posterior, que é mais o outro anterior, né? Perdão. Então, n menos 2. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Na verdade eu cometi um erro. Como eu tô começando em 0, aqui eu preciso pedir para ele retornar n, na verdade. Por quê? Porque eu tô pegando aqui n menor ou igual a 1. Então eu vou estar pegando o n de 1 e o 0. Então quando o n for 0, ele vai retornar 0, que é o nosso f0. E quando o n for 1, ele vai retornar o nosso f de 1. Então por isso que tinha que ser n aqui, não 1. Então ok, essa é a nossa função de Fibonacci. Agora eu posso vir aqui e a gente pode testar. Por exemplo, eu vou escrever 1, ele retornou 1. Se eu escrever 0, ele vai retornar 0, ok? Então, se eu escrever 2, ele tem que retornar 1. Se eu escrever 3, tem que ser 2. Se eu escrever 5, vai ter que ser o 5. Se eu escrever 6, vai ter que ser 8. E beleza, então eu posso vir aqui, escrever um número muito grande. Ele não vai gostar, às vezes ele pode funcionar, às vezes não. E aqui eu vou mostrar um código para a gente basicamente printar os termos. Então a gente pode vir aqui, eu posso escrever fazer um loopzinho de 0 até o número máximo de termos. Eu vou definir aqui, então, sei lá, eu quero os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Então eu venho aqui e vou até n terms e peço para ele printar na tela Fibonacci de i. Tá, isso aqui vai estar rodando, então deixa eu parar isso aqui, né? Deixa eu definir Fibonacci de novo. Eu já tenho que dar um restart aqui. Ok, vou definir Fibonacci de novo. E venho aqui. Ok, tá aqui nossos 10 primeiros termos. E era isso que eu queria mostrar pra vocês. Como que a gente podia implementar a sequência de Fibonacci usando recursividade. Então, é aquilo lá. A gente está resolvendo o nosso problema, que é achar os termos da sequência de Fibonacci criando uma função Fibonacci e chamando ela mesma para calcular a nossa sequência. Então era isso, gente. Os códigos, novamente, vai estar tudo no GitHub, vai estar tudo bonitinho lá. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e até a próxima aula.